Temos que ter reconhecimento disso, meu Deus. Por isso que nós não somos dignos. Só o Senhor é digno, Pai. Gloriosa é tua presença. Entoado pelo nosso irmão, para a gente adorar a Deus, a gente buscar esse Senhor maravilhoso que está aqui, está na casa sempre dele, esperando a gente, né? Eu fico imaginando isso. Jesus Cristo, quando estava aqui, a Bíblia diz em Lucas, né? Logo no Evangelho de Lucas, que eu amo tanto, por ser meticuloso, por ser detalhista, por ser médico, ele falava que Jesus tinha o costume de estar na sinagoga. Costume significa, amados, é uma forma de estar sempre presente na casa do Pai. E ele disse, né, que na casa do Pai, né, estavam fazendo casa de mercadores, isso no Evangelho de João. Ele fez uma zorrague de cordas, e isso fez com que todo aquele povo ali ficar surpreendente que Jesus tomasse aquela atitude tão drástica de derrubar as mesas, né, dos cambistas que ali estavam fazendo a casa de Deus de casa de negócios. A casa de Deus nunca será casa de negócios, principalmente para aquele que o busca com o coração. Nunca será uma casa que nós queremos tirar proveito, mas sim queremos dar a nossa vida e mostrar o nosso ser para Ele, para que Ele venha mudar a nossa maneira de ser cada vez melhor. Ser e entender o nosso próximo e fazer do nosso próximo ali amizade e crescer junto com Deus. Isso é maravilhoso, amados. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, amados, em Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, segunda carta de Paulo a Tessalonicenses. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Eu vou pedir ao irmão ler. Vamos ver se o Alexandre consegue colocar aqui a tabela. Dá tempo ainda? Opa, já chegou já. Aqui. Não entendi? Não, acho que não. Pode deixar. Eu acho que eu vou ler. Deixa que eu ler. Eu vou ler aqui, junto com os irmãos, aqui o que está aqui. Paulo, Silas. Eu falo Silas porque Silvano é Silas, para a gente entender. Silvano é o Silas, né? Aquele parceiro de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos... Opa! É mau contato, é do cabo, deve ser do cabo. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, glória a Deus, né? E o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança, ou constância, né, que eu me diz na outra versão, e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois de fato, é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando Ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês, que creram em nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Esse é o último que a gente vai dar uma lida, estudar hoje, tá? Que é o capítulo 1. A fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, fala conosco, Paizinho, de uma igreja tão exaltada pelo apóstolo Paulo, que nós possamos tomar isso como exemplo e eu possa transmitir algumas coisas mais aprofundadas a respeito desta carta aos Tessalonicenses, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. É muito importante, amados, essa carta a Tessalônica, como nós falamos no princípio, amados, né? Paulo, quando foi atravessar a Macedônia, todos conhecem esse texto lá de Atos, capítulo 17, né? Que Paulo tentou ir para Bitínia, tentou ir para Pisídia, tentou ir para vários lugares. E a Bíblia diz assim, o Espírito de Jesus proibiu ele. Como é que é esse proibir, né? Tantas formas de Paulo entender e discernir. Porque Deus tinha uma urgência, uma emergência, com a ambulância, né? Para ir para onde? Macedônia. Aí Deus deu o quê? Deu uma visão para quem? Para Paulo. Deu uma visão para ele, um sonho para ele, uma visão, dizendo um varão macedônio, né? Era um varão de guerra, chegou, venha para a Macedônia, atravessa a Macedônia, está em Atos capítulo 17, venha para cá. E ele entendeu claramente que aquilo era um aviso de Deus. A Macedônia é na Europa, é o Evangelho sendo divulgado para a Europa, para chegar até aqui, no Ocidente. Através dali, ó, Deus já tinha um plano para você e para mim. Eu vejo isso, por isso que a gente exalta o nome desse Deus, digno é esse Senhor. E ali, amados, ele foi não só para a igreja de Tessalônica, como nós estudamos, foi na igreja de Filipos também. A igreja de Filipenses, né, que teve aquele terremoto santo, o único terremoto que arrebentou cadeias foi aquele terremoto
que tirou aquele Paulo e Silas da cadeia, né? Silas, por isso que Silas estava acompanhando nessa trajetória de Europa. Eu acho tão gostoso estudar a história da Bíblia, porque é uma coisa que me cativa. Eu participo da história, eu me envolvo com a história, eu me sinto lá. Eu lembro que eu fico buscando um desenho animado que tinha assim, que era o desenho animado que ele abria a Bíblia, aí viu uma luz assim, aí os bonequinhos eram transportados para o local da Bíblia. Eu me transportava, porque quando eu estudo, eu me transporto, eu entro lá naquele lugar onde Paulo estava, eu vejo essas cenas que eu estou falando para vocês, eu sei que aconteceu e eu sei que é verdade, e isso me dá cada vez mais força para lutar contra as dificuldades e contra as lutas, contra essas batalhas. E esses homens, amados, né, lá em Tessalônica, quando ele atravessou Filipos, né, primeiro Filipos, né, que é aquele carcereiro que ia se suicidar, é muita unção de Paulo, muita unção de Deus para Paulo falar para ele: não se suicida não, eu sei que você me chicoteou, me deu um monte de varada nas costas aqui, mas eu não quero que você se suicide, você é o carcereiro. Você está aqui tomando conta, você tem um serviço prestado, você tem um contrato assinado com o governo para poder vigiar os bandidos que estão aqui dentro. Só que eu não sou bandido, eu sou servo de Deus. Eu sou servo de Deus e eu preciso falar desse Jesus para você. Não se suicida aqui, todos os presos estão aqui, ó. Já está tudo convertido, já. Os presos todinho convertidos, todo mundo aqui. Ninguém vai fugir. Ele olhou para todo mundo, o carcereiro deve ter ficado assim: meu Deus, que esse homem, de onde surgiu esse homem? Viu tanta luz nesse homem, meu Deus. E de repente falou assim: o que é preciso para eu ser salvo? Delas, deve ter um diálogo maior lá, né? Lucas, quando escreve isso, ele fala ele resumiu, principalmente, ele não estava lá, eu creio que ele não estava. E ele fala justamente aquilo, maravilha, né? Crê tu e a tua casa. Recebe, minha irmã? Crê, tu e a tua casa serão salvos. Amém? Tu e a tua casa serão salvos. Meu irmão, passa esse vídeo para eles lá que eu estou falando para você, Germana, eles vão escutar lá. Eu vou copiar e vou mandar para você. Crê, tu e a tua casa serão salvos. O homem estava chicoteado, sofrendo, machucado, todo ferido. Depois ele teve que, o próprio carcereiro e a família dele foram lavar os vergões dos açoites, passar lá um remedinho, e toda a família aceitou Jesus. Todos foram batizados daquela casa. Por isso que a metodista batiza criança, porque quando fala todos daquela casa, ele não exclui as crianças, e toda a casa tinha criança. Todos foram batizados. Então ele botar todos menos as crianças, mas todos foram batizados. Porque a criança é como se o pai é responsável, o pai assume a conversão de uma criança e leva o filho no caminho que deve andar até que crescer. Porque aí, se não tem esse vínculo, o pai fica descompromissado, deixa ele crescer e tomar a posição dele. Não, o pai tem que botar na igreja, trazer numa escola dominical. É uma vergonha isso para mim, desculpa eu falar isso, mas é verdade. Tem que trazer numa escola dominical, tem que ensinar o filho. A Bíblia diz que é ao deitar, ao levantar, ao comer, ao dormir. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, ensina, que nem o muçulmano faz com os seus filhos. Nós temos que fazer com os nossos filhos, para ser cristão. É assim que a Bíblia nos ensina. E aí, amados, o que aconteceu? Saiu de Filipos, depois converteu, primeiro foi na casa de Lígia, depois foi no carcereiro, e depois passou para Tessalônica, foi para Bereia, né, depois foi para Tessalônica, tudo na Europa. E Tessalônica, quando ele ficou 3 sábados pregando o evangelho na sinagoga. Lógico que ele não só pregou na sinagoga, né? Não é que nem a gente que vem à igreja só no dia do culto. Ele, com certeza, durante a semana ficou orando, visitando nas casas, orando com as pessoas na rua, como é que ele fazia, Paulo, né? E 3 semanas, várias pessoas se converteram. E formou essa igreja abençoada, a igreja de Tessalônica, né? Já estudamos o primeiro livro de Tessalônica e agora o segundo. Paulo se mostrou interessado pela igreja
Eu queria que botasse os versículos para mim, que eu estou sem Bíblia e sem celular. Paulo se mostrou interessado para mim, para essa igreja, por quê? Porque ele viu que a igreja estava sendo, repete comigo, perseguida. Não somente pelos romanos que habitavam lá, pelos gregos que moravam lá e pelos fariseus que perseguiam a Paulo. É cordão de três perseguições, é coisa pesada. E eles demonstraram que suportaram essas batalhas, essas lutas. Foram coisas assim que fizeram com que eles permanecessem ali naquele trabalho. Depois eu passo, Tiago, eu passei até para o negócio para passar um videozinho. Pode botar o texto, que eu quero ler, o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses. É o que nós vimos agora. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Como eu falei aqui, uma coisa importante, né, dessa carta é que, em primeiro lugar, ele faz a introdução, né? Paulo, quem escreveu? Lembra que eu falava isso? As cartas antigamente eram assinadas na frente, não assinadas embaixo, né? Eu falava sempre isso, porque eles não tinham como assinar embaixo, era diferente, né, a época. Então eles têm que se intitular, se identificar primeiro para depois. Não tinha remetente, esse negócio como é hoje. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2. Que a graça e a paz de Deus, isso aí é a bênção que a gente chama dos apóstolos, que eu sempre impetro com vocês no final dos cultos. Que a graça e a paz do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Aí ele começa: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Deixa nesse texto parado aqui que eu quero comentar algumas coisas sobre isso. Primeiro, eu e você precisamos aprender a dar graças às pessoas, né? Por quê? Paulo, pega essa igreja e fala, a primeira coisa que ele tem é gratidão. Amados, gratidão não pode se esquecer. Dou graças a vocês. Eu tenho que ser grato, né? Ontem nós tivemos uma festa aqui maravilhosa, né, Jane? Uma coisa maravilhosa. E engraçado que eu fui até expulso daqui, né? Eu fico ansioso, eu ficava com o Tiago no telefone, Tiago, faz isso, filma, faz não sei o quê, vai lá, pega os panfletos. Eu me sinto doido, eu vejo aquela multidão de gente, aquele povo entrando, saindo e tal, eu venho aqui justamente porque aí eu tinha que sair porque eu estava muito ansioso. Até a Eliane estava aqui, a Eliane quando chegou, a Eliane viu eu querendo falar, e minha esposa, graças a Deus, me tomou a frente e foi tranquilizando as coisas, e eu fui expulso com o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo não foi expulso não, quem foi fui eu. O Vitor Hugo estava bem, está com a Carme lá, mas eu fico maravilhado com isso. Eu tenho que dar graças a essa irmã aqui, a louvar a Deus pela vida da Jane, e mais um agora, né, que nós estamos somando aquele homem, o doutor Otacílio, amados. Louvo a Deus por ele, já conversei com ele, já liguei para ele, já está marcado, sabe para quando? 17 de agosto, mais um, e vamos, se Deus quiser, conseguir um pediatra, e vamos fazer uma sala, né? Mesmo com a prefeitura querendo punir a gente com a questão do nossa construção, mas vamos fazer uma sala para a pediatria também, vamos ter um pediatra aí, voluntário, para fazer esse serviço abençoado. Então, mas eu fiz isso, eu tenho que agradecer ao Otacílio, agradecer a Jane, e a todos aqueles que participaram, todos aqueles que vieram e falaram assim, eu quero ajudar, eu quero contribuir. Oi? Não entendi. Ah, é? Tinha um rádio aí? Esse pessoal fica querendo pegar nossas coisas.
Então é uma coisa que, entendeu, Deus? Uma coisa assim gostosa de se participar. É uma coisa. E nós já estamos organizados, né? Nós temos ali a recepção, fica ali as mesinhas, tudo ali, tudo. E é uma coisa assim que eu fico, poxa, maravilhado com tudo que aconteceu. E eu fico com medo assim, de não ser grato a alguma pessoa, né? Até o café da manhã, até aquela irmã que a irmã que foi atendida na outro dia de saúde. A Roberta estava trabalhando aqui, estava limpando, estava... Eu falei, Jesus Cristo, isso é uma alegria muito grande para mim. A alegria nossa, a alegria do Paulo, é justamente porque ele pregou o evangelho lá em Tessalônica, saiu de lá e viu a igreja sendo... Ele não estando lá, a igreja caminhar. E eu não estando aqui, eu vejo tudo. Aí Tiago falou assim para mim, pastor, a sua equipe é muito abençoada, não sei o quê, está todo mundo correndo. Falou ou não falou? Está escrito aqui no meu celular, naquele celular ali. A equipe top e tal, todo mundo trabalhando. Eu falei, glória a Deus, né? Mas eu lá com o coração, falei com ele, eu estou aqui, mas estou com o coração, estou lá, mas estou com o coração aqui, né? Fala, Jane. Rapaz, ele falou que pegou uma pessoa aqui, que inclusive eu fiquei com vontade de ligar, mas não liguei. Foi o marido da Rita, o Toninho. Tony não, é o Toninho mesmo. Já falei de Jesus para ele, já fiz tanta coisa na vida desse homem aí, glória a Deus. Inclusive, o Toninho foi aquele caso que eu sofri muito lá na casa, o irmão dele, lembra? Aquela luta espiritual que eu fui do lado de um polícia federal, de lá eu ia sentar dentro de um carro para poder fazer aquela situação. Uma luta que eu passei, que eu fiz só Jesus, eu e Jane, né? Jane também. Jane firme e segura, que nos une cada vez mais. Foi uma luta. Eu não sabia o que eu fazia. Eu estive no hospital, mas Deus honrou a gente lá no hospital, né? Quanta luta, né, Jane? Misericórdia. E aí o que acontece, amado? O homem teve aqui. Foi tirado não sei quantos abscessos, quanto não sei o quê. E ele falou para mim, aquele homem estava... Eu tive que fazer... E o Maciro levou 5 pontos aqui nessa igreja. Só faltou para fazer um churrasco. Oi? Só cheio de ponta. Mas a coisa, sabe, amados, Deus é muito bom. E Ana sabe o sacrifício que eu fiz para trazer esse homem aqui, né? Eu ligava para ele, ele falou comigo ontem, desculpa, pastor, eu estava na Austrália, estava não sei aonde, é conhecido. Ele fez um enxerto no meu irmão no rosto, tirou pele aqui do braço e fez um enxerto no rosto para tirar um câncer daqui, fez um buraco no rosto, ele fez um enxerto. Ele já curou pessoas, inclusive a pastora Milce, ela fez uma cirurgia ontem, tirando um nódulo agora estamos orando do pâncreas. E ela teve também, ele também restituiu o seio o médico que Deus deu para aqui, para a nossa igreja, a nossa humilde igreja. E ele gostou muito, foi muito bem recebido, foi muito bem aqui. Então, eu vejo isso, eu tenho que dar graças a Deus, amados. Gratidão vale mais do que qualquer elogio. Não, gratidão é graça, reconhecimento. E aqui, amados, nós podemos ver, Paulo, ele reconhece, graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Então, Paulo não mediu esforços para que pudesse fazer com que esses tessalônicos recebessem essa gratidão. E às vezes nós, amados, a gente não faz isso pessoalmente, entendeu, Jane? Eu confesso, às vezes eu quero aprender com isso. Que é difícil também você elogiar as pessoas, mas é bom você elogiar pessoalmente. Eu, por exemplo, quando fomos lá na vigília, sexta-feira, na igreja eu falei até com a minha esposa, né, do pastor Cláudio, lá na igreja metodista em Engenho do Mato. O pastor Cláudio me chega lá e lá na frente fala assim, pastor Luiz Tavares, a palavra está contigo. Esse pastor aqui, homem de Deus, ele foi a primeira pessoa que me orou para estar na igreja do Senhor.
Poxa, isso aí, sabe o que acontece comigo? Eu peguei um foguete, fui lá no céu e voltei. Diante da igreja dele, falar um negócio desse, né? E ele é um pastor reconhecido, um pastor abençoado, e eu fui a primeira pessoa que orei com ele. Né? Lembrei dele. Aí me veio um filme na cabeça da Júlia, que é a esposa dele, quando eu os recebi lá, quando eu conversei lá em Itaipu. Né? Isso é maravilhoso, amado. Você não tem preço. Isso é uma coisa maravilhosa, é coisa, né? É coisa que a gente não tem como. A pessoa precisa, você precisa reconhecer aquelas pessoas que te abraçaram, que te levantaram, que te deram força, e falar pessoalmente, porque essa pessoa precisa ouvir isso. Né? Muito importante, né? Fazer isso, tornar conhecido delas. Esta pessoa nunca ficou sabendo desta gratidão, mas se for um problema ou confusão, ela sabe. Se for problema ou uma coisa ruim, a pessoa vai lá e fala. Mas gratidão a pessoa não fala. Então a igreja precisa ter, porque eu não estou falando de mim, estou falando da igreja aqui, que Paulo está reconhecendo que essa igreja aqui é uma igreja abençoada e não para de tecer comentários abençoados. Por exemplo, se você tem gratidão a Deus por uma pessoa que te fez alguma coisa por você, mas você não dá este reconhecimento a essa pessoa, você chega lá, Senhor Deus, eu sou muito grato, ora para Deus para dizer, eu sou grato a essa pessoa, Senhor, e tal, mas ela nunca sabe dessa gratidão, ela nunca vai ter essa edificação sua para a vida dela. Ela nunca vai ter uma base. Às vezes a pessoa está sofrendo, eu não vivo para nada, não fiz nada, não tem... E acontece até comigo, às vezes, eu fico numa situação difícil, que às vezes eu fico conversando com a minha esposa, só a gente sabe o que se passa na nossa vida. E a gente precisa de uma força. Quando vê uma pessoa falar com a gente, levanta, é uma coisa maravilhosa, né? Eu não posso deixar de tecer comentários a cada um de vocês. Todos vocês têm, eu não quero elogiar um, elogiar outro, mas é verdade. Pessoalmente você fala. Pessoalmente você vai lá e fala com a pessoa. Né? Você agradece a Deus de coração por essa pessoa, mas ela nunca sabe dessa gratidão. O apóstolo Paulo faz questão de dar conhecimento aos irmãos da igreja de Tessalônica. Por exemplo, no verso, aqui nós falamos que ele faz, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns com os outros. Bota o versículo, esse é o versículo 3, não pode voltar o 3 mesmo, 3, é o 3. Eu queria primeiro ver o seguinte, no versículo 3, né, Paulo, graças a Deus por essas pessoas, mesmo sabendo que essas pessoas, alguma delas, desagradavam, e que viviam desordenadamente, atrapalhando a obra e contaminando a igreja. Né? Ou seja, Paulo está dando graça aqui a esses, mas ele não importa, mesmo que tendo gente lá dentro que fala mal, que desconhece, mas ele pega esse grupo seleto que sabe que ele não quer saber, vocês são maravilhosos, vocês são isso, vocês são aquilo. Ah, pastor, mas tinha isso na Tessalônica? Tinha. Bota para mim no capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, esse mesmo Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 6. Olha lá. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada. Eu já expliquei semana passada sobre o que é desordenada. Essa palavra no grego é uma palavra de militar, fora da ordem. O cara está fora de ordem, entendeu? Já viu, às vezes em concílio acontece isso. Ou até lá no colégio lá, como é que se diz? Deputado federal, aquele negócio lá no Congresso Nacional, às vezes o homem diz, eu quero falar não sei o quê. Você está fora de ordem, porque o assunto não é esse. Você está misturando as bolas. É desordem. A pessoa está em desordem, está fora do contexto de Deus, da Bíblia, da igreja. A igreja é para um amar o outro, como diz ali, vocês estão amando uns aos outros, você contagia a igreja. Eu quero que o trabalho, nós temos que ser gratos, amado, o trabalho de ontem. Tinham que botar, eu achava que a igreja todo dia ia falar, poxa, muito obrigado, porque eu fui lá, eu fui atendido, nem eu tirei minhas verrugas,
Eu não tirei minhas verrugas, mas eu fico feliz das verruguinhas das pessoas que tiraram as verrugas, que tiraram tudo. Eu não tirei a minha, nem a Ana tirou dela. Mas eu fico grato. Vai lá e bota no grupo da igreja. Seja grato por isso. Né? Levei pessoas, foram abençoadas. Isso é muito bom, amados, receber isso. A igreja tem que ouvir isso, toda a igreja tem que ouvir isso. Mas não, pessoas preferem falar sozinhas, separado, uma coisa aqui, outra coisa ali. Não, tem que falar para a igreja. Essa igreja aqui recebeu bênção de Deus. A doutora Gina atendeu 25 pessoas. 25 pessoas. Pessoas que voltaram aqui e que falavam assim, eu já sou atendido, eu já falo com o meu psicólogo, com não sei quem, com não sei o que lá, que a minha médica é a doutora Jane, eu sou atendido aqui 4 vezes por ano aqui, ó, aqui nessa igreja. Já se tornou aqui um mini hospital. Isso é maravilhoso, amados. Né? Então, tem que se falar isso, tem que se colocar, eu tenho que propagar isso. Não para a glória de Jane, não, para a glória de Deus, porque isso aqui que eu estou falando, olha só, é o ensino vertical. Paulo dá graças a Deus por essas pessoas. É vertical. Eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Cada um de vocês. Até com os problemas de vocês me edificam. Mas muito bom até a graça de vocês, a gratidão. É muito bom. Não só no dia do aniversário, não. Eu quero pessoalmente, fala isso. Gratidão é uma coisa muito importante, amados. Eu tinha uma frase sobre gratidão que fugiu na minha mente aqui, que depois eu vou catar aqui e vou dar para vocês. Vocês têm gratidão, no versículo 3, por essas pessoas, mesmo sabendo de pessoas que desagradam e que viviam desordenadamente, atrapalhando a obra, contaminando a igreja. Podemos ver isso no capítulo 3, versículo 6, né? Vivendo desordenado, volta lá, Alexandre. Rapidinho, Alexandre. Valeu. De forma desordenada e não segundo a tradição que vocês receberam de nós. Quer dizer, eu vivia em desordem, não aceitava a ordem, não aceitava as normas, viviam desrespeitando a autoridade de Paulo. Misericórdia. Eu até falei na aula passada, quando tive aqui uma aula, eu falei mesmo, pega o livro eu estava vendo depois eu vou falar sobre isso, John Bevere, aquele Debaixo de Suas Asas. Olha como livro bom. Onde, por acaso, eu liguei a televisão e estava passando aquele Luciano Subirá, né, ministrando, lá na Lagoinha, e ele citou John Bevere. Um homem que já escreveu, os livros dele estão traduzidos para 106 países. Ele fala categoricamente o que significa respeitar a autoridade. É uma coisa maravilhosa, um livro muito bom. Né? Debaixo de Suas Asas, de John Bevere. Então vamos lá, continuando aqui. Agora versículo 11, Alexandre, 3:11. Pois de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida de outros. Isso tinha lá em Tessalônica, na mesma igreja. Por isso que toda igreja, quando você fala assim, a igreja é uma maravilha, é maravilhosa, é linda, tudo... Amados, misericórdia, amados. Você não sabe dos... Uma vez eu encontrei uma secretária de uma igreja, não vou dizer de onde, como, não. Eu falei com ela, poxa, a sua igreja, que você foi secretária, aquela igreja é bom, eu louvo a Deus por aquela igreja. Falei um monte de elogio. Meu irmão, eu vou falar... Isso não era pastor. Eu vou falar para você uma coisa. Você não sabe a confusão que era lá dentro. Eu não sei como é que aqueles cultos funcionavam. Discussões, palavrões, coisas horríveis aconteciam nos bastidores. Eu falei, que isso, meu irmão? Eu fui secretária lá, eu sei de tudo. Aí às vezes a pessoa pensa que não tem problema, só vê a capa. Eu escrevi uma coisa aqui, isso de madrugada, essa madrugada. Fiquei meditando, porque existem igrejas pequenas, igrejas grandes, essas coisas todas. O poder aquisitivo, né, é uma coisa muito forte dentro das igrejas hoje em dia. Ela faz uma festa, ela cria um certo cenário que traz o quê? Que faz um cenário que... Porque as pessoas, daqueles ministram igrejas, têm muitas condições e também pregam de acordo com as condições que eles têm.
Porque eles têm uma condição diferente da gente. Então, ele tem uma capacidade. Então, quando eles saem dele, quando ele fala até, jejuamos não sei quantos dias, tal, a vida dele não é você passar roupa, de lavar, de passar, de cozinhar, de trabalhar, de tomar conta de genro, de sogra. A vida deles é diferente. Eles têm mais condições. Mas aí a realidade sua é uma, você se ilude muitas vezes. Você entra naquele cenário, né? Não que eles pregam o que é errado, mas eles têm uma condição que não podem enxergar aqueles que não têm a mesma condição de vida que eles têm. As preocupações e as dificuldades deles são diferentes das nossas. Portanto, quando vamos a estes locais assistindo essas ministrações, ficamos admirados, iludidos. É um cenário de ilusão e de captação do envolvimento extraordinário do local. Isso é um conteúdo já programado que você fica aí deslumbrado. Entendeu? Então a gente se leva mais pela coisa do que pelo Senhor. De uma coisa pelo Senhor. Então é uma coisa que é divisível. E Deus quer que você participe. Você é participante integral. Você participa. Eu sou grato a você. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que luta. É isso que tem que reverter. Né? Não trabalham, mas intromete na vida de outros. Ele fala aqui que na própria igreja de Tessalônica tinha problemas assim. Uma igreja maravilhosa, igreja modelo, mas tinha problemas. E como tem problemas. Mas o que a gente deve fazer? Eu lembrei do texto que eu tenho falado esse ano aqui na igreja. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me traz desesperança. Os problemas que teve ontem, eu posso até tratar nos bastidores, mas o mais importante é você levantar aquilo que trouxe esperança. Quantas pessoas foram curadas aqui ontem? O Tuninho. A minha vontade foi ligar para o Tuninho, mas eu falei, não vou ligar não. A Rita está vindo aqui. Ele está separado da Rita. A última vez que eles voltaram a viver juntos, foi esse pastor aqui que reconciliou eles, através de Deus. Né? Tão bom. A Rita está passando uma luta tremenda, eu sei, dentro da família. Já passou tantas outras lutas. Que a Aline, a filha da Rita, esteja até me ouvindo. Aqui é o teu lugar. Você aqui, eu te batizei e te casei aqui nessa igreja. Mas tudo para a glória de Deus, minha irmã. E tentei muitas coisas. Então, amados, nós temos que dar graças. Nós temos que falar o que vale a pena ser ouvido, que é muito bom. O que tem problema, não, mas vamos exaltar aquilo que tem. A Roberta chegou aqui, foi uma bênção ontem. No meio do doutor, quando o doutor Tarcísio estava visitando pela primeira vez, ela vai me dar um testemunho que no último dia de saúde, ela veio aqui, foi curada, aconteceu, elogiou o doutor Agente, falou, meu Deus do céu. O médico já está praticamente marcado para o dia 17. Quando você faz isso, mano, você não sabe quanta gratidão Deus vai ter por você. Quantas bênçãos Deus não vai fazer. Essa igreja é pequenininha aqui, uma escola dominical com 6 pessoas. Pensa que eu fico alegre? Fico, por causa de vocês que estão aqui. Amém? Glória a Deus. Então, amados, esse versículo 11 traz ao 21, quero trazer à memória, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aleluia. Glória a Deus. Tiago é afinado a beça, bem abençoado. Então, amados, voltando aqui ao nosso estudo, deixa eu participar aqui de mais coisas. Vertical, como eu falei, né? Paulo tinha razões de tristeza na igreja, pessoas que não respeitavam a sua autoridade, mas não se deve esmorecer diante de tristezas, por causa de um comentário ou outra coisa de um irmão e esquecer da gratidão. Lá na vigília, eu fiz uma palavra que eu estou meditando, eu preguei aqui domingo passado na parábola da dracma perdida, né? As perdas que você tem, como você
encara as perdas que você tem. Preguei aqui sobre isso. E lá eu peguei um outro gancho da mesma parábola, mas que eu falei assim, não são 3 parábolas, é uma parábola e 3 histórias, porque as 3 falam da mesma coisa, de perdas. Só que um é o perder o filho. Só que quando eu falei que perde o filho, eu citei uma situação do pai que perdeu o filho. O pai que perdeu o filho naquela situação, meu amigo, quem é o pai que perde um filho? Vê o filho se perder, vê uma situação dessa tão constrangedora. O pai estava arrasado, amados. Acabado, Adailson, acabado. O pai que perde um filho, que perde tudo que quer, e vai embora e some e fica junto lá com as... Meu Deus do céu, ficou arrasado. Perdi meu filho. Mas ele não deixou a peteca cair. Se você for ver, quando o filho voltou, primeira coisa que ele tinha, a esperança da volta do filho. Por quê? Porque ele disse que viu o filho ainda longe. Ele reconheceu o filho dele. É como se fosse assim, ó. Ah, será que meu filho volta hoje? Olha ele lá. Pega um binóculo. Olha ele lá. Estou vendo ele. Está vindo, está voltando. O pessoal traz um anel. Meus servos, quer dizer, os servos estavam trabalhando. A fazenda estava funcionando. Mesmo no meio de problemas, ele não parou. Ele não parou. Ele não parou. Ele continuou dando a função do trabalho dele. Vocês estão me entendendo? Ele continuou dando ali, ó, botando o servo para trabalhar, fazendo a funcionar. E depois falou assim, ó, pega o animal mais gordinho, mais bonitinho, mais forte lá que tem para poder servir ao meu filho. E o anelzão, me dá o anel. Ele vai... Antes de ele falar assim, eu quero ser trabalhador, não quero ser filho, ele já tinha um anel do filho. Quando acontece um problema na sua vida, olha para mim. Não para não. Não é o problema que vai te colocar a solução. É a sua posição que vai te dar o resultado, a solução. É isso. Não é a perda que vai se desfazer. Você, botando o retrato na camisa, chorando todo o tempo por causa daquilo que você perdeu. O filho volta. Nunca perca a esperança. A situação se resolve, nunca perca a esperança, mesmo que não aconteça hoje, amanhã, depois, mas nunca perca a esperança. É por isso que nós estamos botando Lamentações 3:21, amados. Não vamos olhar para o lado negativo. Vamos olhar para o lado positivo. Pessoal da igreja, o que estão fazendo em casa? De noite vocês estão aqui, né? Deus quer fazer diferença na minha e na sua vida, mas nós precisamos ter uma posição. Nós precisamos ter uma direção, nós não podemos ficar desalojados por causa de uma situação que vem nos constranger. Tudo é motivo. A gente fica arranjando motivos para poder não vir, não fazer, para poder chorar no ombro de outro, para poder... Meu Deus do céu! Esse homem estava lá trabalhando, botando os empregados, os servos estavam trabalhando, o anel estava pronto, tudo preparado para ele voltar. Faça isso! Se prepara! Essa aqui foi a entoação que eu dei muito lá na vigília. Essa parte que eu nunca preguei, eu nunca me atinei pela situação. A palavra de Deus, ela é viva, Jane, ela é viva. Então ela se modifica na minha mente quando eu dou a minha mente para que a palavra faça mudanças. Ela diz que discerne os nossos pensamentos. Então eu tenho que me doar para a palavra, para ela poder traduzir para mim certas coisas que eu não vejo na Bíblia, mas que existe. E que ela é atualizada. Por isso que eu gosto da revista atualizada. Amém, queridos? Há 10 horas já, misericórdia. Então eu falei de vertical. Vertical.
Primeiro, dá graças às pessoas, mesmo sendo pessoas que desagradavam, tendo pessoas que desagradam, vivem desordenadamente, atrapalhando, contaminando, tentando atrapalhar a sua família, a sua casa, a sua vida, a igreja. Eu não posso, não quero olhar para essas pessoas. Fazem coisas por interesse próprio, eu não posso olhar para essas pessoas. Não se deve esmorecer diante das tristezas por causa de um comentário ou do outro de um irmão e esquecer da gratidão. Amém ou não amém, queridos? Pode dizer não amém. Fala assim, não amém. Eu botei aqui, já citei isso. Ontem tivemos um momento de confiança e alegria no trabalho da igreja. O dia de saúde. Vamos olhar para isto. Sim, nos motivar. Não devemos olhar para aquilo que não agradou, que nos fez mal, ou outras coisas que não traz esperança e alegria. Vamos olhar para aquilo que traz esperança e alegria, amém? A igreja tem que ver isso. Pastor, mas os problemas, deixa para lá, né? Deixa para lá. Eu louvo a Deus pelo trabalho da Cleide, quero louvar. Cleide ela tinha que ir, acho que um casamento, não sei, lá em Araruama, nos Estados Unidos. Oi? Em Oxford? Londres? Ontem. Foi ontem, né? Aí, mas ela veio aqui no dia anterior, né? Deixou tudo preparado, arrumou tudo. Ontem não, se foi sexta-feira, você preparou as coisas aqui. E isso que eu estou falando, nós falamos do dia da saúde mesmo. Deixou tudo preparado, você é a coordenadora, você teve que um compromisso, mas estava preocupadíssima com o trabalho aqui. Importante é isso. Hoje eu estava preocupado que eu estava vindo, minha netinha teve febre a noite toda, minha filha não dormiu, meu genro está no embarcado, e cheguei lá em casa, Vanessa acordada, e a criança tossindo a beça, não dormiram a noite toda, literalmente. Então, eu tive que pegar a Alice, como Ana, para vir aqui, precisa ver. Aí eu falei, puxa, vou chegar atrasado aqui. Esperava uma ligação de vocês, para mim, estava esperando, liga para mim, porque para começar que eu vou chegar atrasado. Mas não cheguei porque quis, né? É bom ter interação, amados, né? Mas para poder fazer as coisas corretas e a igreja andar como é que a igreja de Tessalônica andava. Agora, eu falei do vertical, vou falar do horizontal. Paulo estava dizendo que falava bem dos Tessalonicenses para outras igrejas, comentando com eles que favorecia o trabalho. Volta para mim lá em Tessalonicenses, versículo 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. É por isso que nós nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Meu Deus! Quer dizer, ele pegava essa igreja e levava para outras. Pessoal de Tessalônica, pessoal de Tessalônica, pessoal de Tessalônica, porque é um bom exemplo, né? Maravilha, né? E eu queria falar sobre isso de forma, como é que é o nome daquele cara, vou falar uma besteira aqui, legal, Jaque Estripador, né? Que cortava em pedacinho. Meu Deus do céu, estripador. Eu quero falar em pedaço. Primeiro, né? As 3 razões dessa gratidão. 4. Fé, amor, perseverança e paciência. Essa gratidão dele aqui, por causa da fé, por isso nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança. Essa palavra perseverança é uma palavra no grego que significa, ela é hipomone, significa paciência triunfadora. Depois eu vou falar sobre isso. O que significa paciência triunfadora? Paciência de resultados. Paciência esperando resultados. Sedes, como diz, esperei confiantemente ou pacientemente no Senhor, no hebraico. Esperei sabendo que confio.
Por isso que tem uma versão que diz: esperei confiantemente no Senhor. Esperei pacientemente. Eu espero confiando. Eu não espero desesperado, não. Eu espero sabendo que vai vir a resposta. Amém? Aleluia. Parece que baixou aqui. Alô. Com perseverante na fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Por que eu falei de fé, né? Por exemplo, amados, não se aprende a jogar futebol lendo livros. Não se aprende a jogar basquete lendo livros. Ontem eu estava lá com meu neto, lá de Mistraíno, quando eu saí daqui, eu fui lá para a quadra ali do Ramírez, né, que chama de... Não, Ramírez não, é de uma outra quadra que tem lá. Está cheio de quadras de negócio agora aqui em Itaipuaçu. Uma quadrinha lá jogando futebol. A quadra estava cheia de gente jogando futebol. Dividimos os espaços lá, deu para todo mundo jogar. Eu e Vitor Hugo chutando bola lá. Bacana, legal. Aí o outro lá estava treinando basquete, eu vi lá bastante. Falei, joga assim. O outro treinando com criança pequenininha. Para você tocar bola, treinando mesmo, parecia treino de futebol ali, né? Ninguém aprende futebol não jogando futebol, não treinando, não batendo. Basquete, não adianta, você tem que treinar, você tem que executar. Ninguém sabe nadar se não aprender natação, se for nadar. Então, da fé também, nós temos que ter também como se colocar à disposição, né? Não é lendo um livro. A luta faz parte do crescimento da fé. Aí você pega Hebreus 11. Opa, vou explorar meu bibricista hoje aqui, que é do louvor. Hebreus 11, amados, você vai ver o que ali, amados. Não é só lendo, você vê a prática desses homens que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Continua. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não basta a palavra, tem que ter formação. Amém, querido? Você faz uma faculdade, que nem alguns aqui estão fazendo, uma família que está fazendo faculdade, mas não adianta fazer só a faculdade, tem que ter a formação, tem que estar formado e tem que trabalhar. Se bem que um aqui já está querendo dar palestra aqui, todo aqui, já vamos ver. Foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir. O quê? O visível veio a existir por causa da palavra e da ação da palavra. Não adianta você só ter a palavra, você tem que ter a prática dela no exercício. Por isso que eu quero ver gente curada aqui, que nem a nossa irmã deu, curou de um tumor, curou disso, curou daquilo. Veio a existir das coisas que não são visíveis. Pode passar. Pela fé, aí cita todos esses heróis. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, fala. É maravilhoso. Eu já preguei só isso aí uma vez, só isso. A oferta de Abel fala. Cadê a oferta de Caim? Esqueceu? Não precisa falar. É coisa ruim. É do pecado, né? Ofereceu a sobra, o pior. Aquilo que está acostumado, aquilo que você tem no bolso, tem. Não ensina teu filho a ofertar 1 centavo, 2 centavos, não. Oferta, dá 10, 15, 5, 100. Que isso? Eu não tenho isso tudo, não. Faça o melhor, seja exemplo, né? Isso traz a fé, amado. A fé, ela é prática. Ela não é somente, eu sei que o monte vai se mover. Fale ao monte que ele se mova. Quarta-feira nós tivemos um culto aqui. Quem está doente? Quem está sentindo dor? Você sai. Saiu. Passou. Deus quer fazer e usar você. Passa, 5. Eu vou parar por aqui, não é muito. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Amados, para agradar a Deus, só praticando aquilo que Deus ensinou. 6. Agora que eu vou terminar. De fato, sem fé,
É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Amém, querido? Então, a igreja de Tessalônica, voltamos ao nosso texto principal, 2 Tessalonicenses capítulo 1, e tem outros exemplos, Abraão, Isaac, Jacó, e todos eles aí passaram por tribulações, Noé passou por tribulação, todos eles passaram por tribulação, e houve crescimento da fé, trabalhando para o Senhor. Então, Paulo estava dizendo que falava bem aos Tessalonicenses para as outras igrejas, comentando como eles favoreciam, através da fé, do amor. O amor está no versículo 2, se não me engano. Não, 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois vocês crescem cada vez mais, e o amor que todos vocês têm. Amor, amado, esse amor aí, esse amor que vocês têm uns pelos outros, independente de quem sejam. Eles amavam as pessoas, independente do que seja. Você está sofrendo, eu te amo, eu vou fazer alguma coisa por você. Mas isso é uns pelos outros, amado, é interesse. Busca uma pessoa que esteja precisando e procura ajudar, procura favorecer. Graziela, eu estou desde manhã orando por você aqui, pedindo pelo Renato, não sabendo como vai ser. Eu quero ajudar, queremos fazer alguma coisa. O marido dela é alcoólatra. Vamos ajudar uns aos outros. Eu não vou conseguir ajudar todos. Então, amor, essa igreja tinha. E no versículo 4, de novo, aqui fala perseverança. Eu falei que é uma paciência triunfadora, mas então eu coloco perseverança. Por que perseverança? Que vocês demonstrem todas as perseguições. Eles eram perseguidos, mas não perdiam o eixo, não perdiam a direção. Eles estavam sempre firmes na presença do Senhor. Nada, como eu dei o exemplo do pai do filho pródigo, que nada poderia tirar. Como eu dou o exemplo de Jó, que perdeu os 10 filhos, mas teve a esperança de ter mais 10. Meu Deus, perdeu 10 e teve mais 10. E Deus disse que deu em dobro. Aí ninguém entende nada, que deu em dobro. Morreu os 10, que deu em dobro. Se tivesse os 20, sim, teria o dobro. Mas não, mano, isso é visão celestial. Porque os 10 que ele tinha, foi Deus que deu, e Deus recolheu. Está com Deus. A morte para a gente, ela não pode ser algo que vai nos tirar da presença de Deus. A morte vai nos levar para a presença de Deus. Vou repetir, hein? A morte não pode te tirar da presença de Deus. A morte tem que te levar para a presença de Deus. Essa é a palavra de fé e esperança. E de perseverança. Porque a gente sabe que um dia vai estar com o Pai. Nós não vamos nos perder. Nós vamos estar eternamente com o Pai. Hoje, quando eu estava meditando sobre isso, eu chorei. Que eu fiquei falando, pô Deus, mas meus netinhos, minhas filhinhas, meus isso, aquilo, a gente vai partir um dia, está chegando cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Então eu tenho que fazer o melhor possível. Eu dei um testemunho lá, uma ilustração lá na vigília, que um farmacêutico incrédulo, né, que não queria nada com Deus, tinha fechado a loja e uma criança bateu na porta e falou que queria um remédio para a mãe, que a mãe estava morrendo, que o remédio acabou e não tinha como ter o remédio, e chegou atrasada lá para comprar. E o farmacêutico não queria abrir, mas a mãe, a esposa do farmacêutico, por favor, é uma criança, está falando que a mãe vai morrer, você não vai abrir? Ele foi correndo lá, abriu com mau gosto, com mau grado, foi lá, pegou o remédio e deu para a criança. Quando ele chegou lá em cima, quando ele percebeu na prateleira, viu que deu o remédio errado. Aí ele ficou desesperado. E falou com a esposa, ele falou assim, pede a Deus, só Deus pode te livrar dessa. Aí ele falou assim, Deus existe. Se Deus da minha esposa existe, por favor, faz alguma coisa por mim, que eu estou desesperado, que a mãe vai morrer e eu fui o culpado. De repente, escuta bater de novo a porta. A criança aparece lá, chorando aos pés do farmacêutico. Por favor, me perdoa. Eu levei um tombo, o remédio quebrou.
Ele olhou para a criança, Deus existe, e deu o remédio certo para ela. Amados, são coisas assim que a gente às vezes desperta, porque nós estamos numa vida aqui, temos que fazer o melhor para o nosso próximo, e nada pode separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que morreu no teu lugar, nada. Então nós temos que ter essa certeza, essa ciência, essa vontade de fazer as coisas o melhor possível. Às vezes eu não me agrado, às vezes de mim mesmo, de fazer alguma coisa para uma certa pessoa, eu fico... Mas eu tenho que fazer por amor de Deus. Por isso que eu dou graças a Deus. Então, mas temos que fazer, não sou perfeito não, estou falando que faço isso, mas nem faço tudo a ver, não sou... O exemplo está aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, né? Então, 3 razões: perseverança e paciência na tribulação, porque era uma igreja que tinha isso no seu contexto. Versículo 5. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, Paulo queria trazer para eles uma situação em que, no capítulo, na primeira carta, né, ao Tessalonicenses, ele falou porque houve muita dificuldade de eles acreditarem na ressurreição. Porque onde eles moravam, existiam muitos filósofos que pregavam que o homem vivia nesse mundo, morria e acabava tudo. Então, isso ficou impregnado não somente na vida nossa aqui, de todos nós, ainda tem muita dificuldade, vou morrer, vou para onde? É o que eu estava chorando com a minha esposa, conversando pessoalmente com ela. E pensa bem, eu vou morrer, vou para onde, né? Então, naquela época, os filósofos falavam que você tinha que se divertir o tempo todo. A distração, por isso que nós temos lá de Atenas esse veículo, essa forma de pensar, essa filosofia de viver tudo aqui nesse mundo, fazer tudo aqui nesse mundo. Aí Paulo bota para os Coríntios também, né? Se a nossa esperança em Cristo for somente para essa vida, nós somos miseráveis, os mais miseráveis, os mais infelizes de todo o tempo. Então é essa forma de nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Não, Paulo queria trazer para eles que eles eram dignos do reino de Deus, pelo qual também vocês estão sofrendo. Versículo 6. Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. Ele está dizendo assim, Salmo 173 fala sobre isso, porque Asaf, quando estava meditando, ele viu que os ímpios, eles progrediam, tiveram riqueza e não esquentavam com nada. Às vezes eu passo na rua e vejo tem gente que não esquenta com a cabeça com nada. E a gente está preocupado em fazer as coisas corretas, não pecar e tal. E isso dá uma tristeza às vezes, dá, né? E eles tinham mais ainda, porque eles estavam vivendo no meio de povo, de pessoas impuras, de pessoas que pregavam outra coisa, que caçoavam. Então, eles precisavam muito de perseverança e paciência. E isso, Paulo está trazendo para eles que eles vão sofrer muito mais depois. No Salmo 73, Asaf diz assim, ainda bem que eu não me desviei do caminho do Senhor, porque eu vi que o caminho dos iníquos e dos ímpios, eles vão perecer, porque o terreno deles é escorregadio, é essa palavra que ele coloca. Escorregadio, não tem segurança, não tem esperança. Nós temos a esperança. Continua. 6, né? Pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Aí ele retorna aquele capítulo 1 que nós falamos, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, ele fala, os mortos ressuscitarão primeiro. Eu falei também para vocês que vai ser como um raio que cai do céu, né? Que vai ser de repente, vamos ser arrebatados e tudo. E falei do tempo de Caróis, os mortos significa o quê? Os mortos que morreram agora já estão com Deus, porque o tempo de Caróis não é o tempo cronológico. Falei alguma coisa sobre isso também, né? Então, eles estão falando assim, a esperança nossa está na nossa salvação. Mesmo que você sofra tribulação aqui,
Lembra disso, não existe purgatório, amados. Purgatório foi uma coisa inventada para tentar aliviar o sacrifício, dizendo que o sofrimento seu aqui vai ser pago no purgatório para depois você ir para o céu. Não existe isso, não, isso é mentira. Então, nós temos, as pessoas ficam trazendo paliativo, haverá um julgamento. Pode falar de novo, 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não... O que é chama de fogo? Inferno, amados. Vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amado, a vingança do Senhor virá. Mas uma coisa é certa, pode vir até aqui, tem gente que fala, aqui se faz, aqui se paga. Não, o importante é você entender que nós temos um lugar prometido por Jesus Cristo e preparou uma casa para nós. Agora, eles têm o inferno, é lugar dos anjos e desses que estão querendo fazer o mal da igreja. 9. Estes sofrerão penalidade eterna. Tem gente que está dizendo que não vai ser eterna. Misericórdia, amado. Eu falo isso para despertar vocês cada vez mais, estar no caminho do Senhor, como Paulo trouxe para a igreja de Tessalônica. Meu irmão, a coisa vai ser para sempre. O inferno não é coisa de brincadeira, não. Por isso que eu disse que o evangelho é coisa séria. Tem gente levando o evangelho de brincadeira. Eu fico chorando por isso. Pensando que isso aqui é uma paliativa, criar uma igreja, fazer uma pessoa orar. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão levando a dizer, porque quando apertar o cerco, amados, as coisas estão piorando. Se a pessoa não for vinculada às coisas de Deus. 10. Quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, isto inclui vocês, Tessalônica, que creram em nosso testemunho. Então ele fala aqui da Tessalônica, que para eles, ele está até trazendo um consolo, para que possa a igreja de lá não deixar se levar pelas tribulações que eles estão passando. Continua. Por isso também não cessamos de orar por vocês, pedindo que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, uma das coisas que Paulo fala, sou tão grato a vocês, elogiando eles e oro por eles. Por quê? Porque eu sei que vocês estão passando por luta e dificuldade. Eu sei que vocês aqui estão passando por lutas e dificuldades. Todos nós passamos. Mas nós devemos perseverar, nós devemos ter paciência triunfadora, que é a paciência que vai nos dar triunfo. O que nos espera é melhor, mano. Depois eu vou ler um versículo só para encerrar, mas eu vou ver o versículo 12, que nós vamos terminar, e começar na semana que vem o versículo 13. Pode passar? A fim de que, a finalidade, que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vocês. Nome do Senhor Jesus, nome que está acima de todo nome. Nome que faz diferença na vida de vocês. Esse nome está dentro de vocês. Vocês nasceram de novo da água e do Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Cristo. Está dentro, é selado na mente e em vocês. Então, esse nome seja glorificado em vocês. Vocês são glorificados por causa do nome. Porque vocês aceitaram, nasceram de novo, e quem nasceu em vocês não foi só o Espírito, foi Jesus Cristo que nasceu em vocês. Esse nome seja glorificado em vocês. Nunca se esqueça, hoje é dia de ceia. Quando você come o pão, bebe do cálice, lembra-se disso. Você não come só um pão. Você é corpo de Cristo. Por isso que você está comendo pão, que representa o corpo de Cristo. Você representa o corpo de Cristo aqui na terra. Você tem que fazer igual a Jesus. O suco de uvas é o sangue de Jesus. Então nós temos o corpo e o sangue. E o Espírito nós recebemos no dia de Pentecostes. Que você foi o dia de Pentecostes foi lá para trás. Não foi no dia que você aceitou Jesus, no dia que você foi batizado do Espírito Santo, no dia que você recebeu Jesus. Amém? Segundo o nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero encerrar, como eu falei, Romanos 8,18. Romanos 8,18. Alexandre, vê se consegue para mim. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vamos ler todos juntos esse versículo aqui? Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.